e cada um deles vai estar associado a um tipo de clivagem. Clivagem, vocês sabem, é aquele primeiro momento, primeira fase do desenvolvimento embrionário, em que ocorrem várias sucessivas divisões mitóticas muito rapidamente, aumentando ali o número de células a partir daquela única célula inicial, que é o zigoto. Essa é a clivagem. Alguns autores vão chamar também de segmentação. Essa fase, se alguém encontrar assim em algum livro ou prova, não se assuste, está falando de desenvolvimento embrionário, pode estar sendo clivagem que ele está falando, né? Então, o primeiro tipo de clivagem que a gente vai ver é a clivagem holoblástica, ou segmentação holoblástica, né? Holoblástica é um nome complicado, estranho? Concordo. Mas não é a gente que escolhe esses nomes, são os nomes que estão aí e a gente precisa decorar mesmo, tá? Quem quiser ter uma boa chance de passar em seleções aí, tem que decorar. Então, o nome dos tipos de óvulo, o nome dos tipos de clivagem, eu recomendo que cada um faça um resumozinho ou um mapa mental aí enquanto estuda para decorar esses nomes. Então vamos lá, o primeiro tipo de segmentação é a segmentação holoblástica. E aí? Onde é que vai ocorrer? Vai ser a segmentação típica dos óvulos isolécitos, tá? E consequentemente vai ser aquela segmentação típica dos mamíferos e dos seres humanos, inclusive, que a gente já viu. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, mas que ela vai gerar então blastômeros aproximadamente do mesmo tamanho. O que é um blastômero, gente? Blastômero são as células que formam a blástula, ok? Então, depois da fecundação, se forma o zigoto, que ele vai passar pelo processo de clivagem, né, sofrendo várias mitoses, formando ali a mórula. A gente já viu isso em vídeo anterior. Depois a mórula continua tendo ali mitose e se transforma numa blástula, certo? Que é aquela esfera de células, né, com uma cavidade central ali, que é a blastocele, certo? Essas células que estão ali formando essa esfera da blástula, cada uma dessas células a gente diz que é um blastômero, ok? Então, a clivagem holoblástica, ela vai originar blastômeros aproximadamente do mesmo tamanho, ou seja, as células da blástula que vai ser formada pela clivagem holoblástica, elas são muito semelhantes umas às outras, não tem muita diferença de uma para a outra. E dentro da segmentação holoblástica a gente tem 4 padrões de segmentação, ou seja, o plano em que ocorrem as divisões mitóticas, a citocinese dessas mitoses, né? Então os 4 padrões são a divisão radial, espiral, bilateral ou rotacional. É isso aqui. Então a gente pode ter uma segmentação ou clivagem holoblástica radial, holoblástica espiral, holoblástica bilateral ou holoblástica rotacional, ok? Então vamos lá, segmentação holoblástica igual, né? Então temos uma segmentação holoblástica igual com um padrão de segmentação radial. Então, clivagem holoblástica radial vai ser característica de quinidários. Quinidários é o grupo de organismos que inclui águas vivas, tá? Também equinodermos, como eu falei, são estrelas do mar e ouriços do mar, né, dos organismos mais característicos. E anfioxo, que é um grupo de
de organismos invertebrados também. Então a gente tem aqui o zigoto, que se ele vai passar por uma segmentação holoblástica, significa que ele veio de um óvulo isolécito. E ele vai sofrer a segmentação holoblástica radial. Dividiu aqui ao meio, depois cada uma dividiu também ao meio, e vai formar esses blastômeros do mesmo tamanho, com uma disposição desse tipo aqui, mais ou menos. A gente tem a segmentação holoblástica com um padrão de segmentação espiral, tá? Que vai ser típica de anelídeos, moluscos e plateumintos, tá certo? Então, o óvulo também é isolécito, então igual a esse, mas tem uma programação genética diferente e o plano de divisão é diferente, então tem a divisão espiral, ok? A gente vai ter a segmentação holoblástica bilateral, típica de tunicados. Tunicados é um grupo de invertebrados também, aquáticos, muito próximo dos mamíferos, tá? E a gente vai ter a segmentação holoblástica rotacional. E aí vai ser aquela típica dos mamíferos e nematóides, ok? Então a segmentação pela qual passa o zigoto humano é a segmentação holoblástica rotacional, ok? E olha, o resultado de cada uma dessa segmentação vai ser mórulas bastante diferentes, olha só, né? Aqui no caso dos mamíferos, a imagem foi um pouco adiante, já chegou aqui na blástula, ok? Né? Um corte aqui da blástula, tá certo? Legal, né, gente? O que mais que a gente pode falar de clivagem? Bom, a gente tem também a segmentação holoblástica, aquelas anteriores, né? Eram segmentações holoblásticas iguais. A gente tem segmentação holoblástica desigual, tá? A segmentação holoblástica e desigual, ela é típica dos anfíbios. Ué, mas espera aí. Eu falei que anfíbio ele não tem um óvulo isolécito. Se vocês se lembrarem, os anfíbios, né? Sapo, rã, perereca, salamandra, tem óvulo heterolécito. Então é aquilo que a gente falou, um outro tipo de óvulo, mas pela programação genética a segmentação também é considerada holoblástica, mas ela é desigual. Por que é desigual? Ora, porque no óvulo heterolécito se forma um polo vegetativo e o polo animal. Vocês lembram? O vegetativo é aquele que tem maior concentração de vitelo e o animal que tem menos, e é onde fica o núcleo. E, como eu falei, a quantidade de vitelo ela vai interferir no tipo de clivagem ou segmentação. Então, olha só, a princípio parecia normal aqui a clivagem holoblástica, dividiu ao meio, ok? Depois cada uma dividiu ao meio de novo, ok? Mas aí, de repente, ocorre uma divisão desigual aqui, a citocinese é desigual, deixando mais quantidade de citoplasma no lado vegetativo do que no polo animal, mais no polo vegetativo do que no animal. Então a gente vai ter a formação de células maiores no lado vegetativo dessas células e células menores a partir do polo animal. Ou seja, essas células maiores, formadas a partir do polo vegetativo, elas estão carregando maior quantidade de vitelo nelas do que essas aqui. E aí tem nomes diferentes. Os macrômeros são as células maiores, por isso macro. E micrômeros são as células menores, por isso micro. Os macrômeros, essas células maiores, guardam mais vitelo do que os micrômeros, ok? Então a gente tem nos anfíbios
uma segmentação holoblástica desigual. Ela é desigual por causa da distribuição desigual de vitelo no citoplasma e formando então esse tipo aqui, olha, de mórula, que vai ter influência na blástula depois também, ok? Seguindo. Aí a gente tem outro tipo de segmentação, que já não é mais a holoblástica, é a segmentação meroblástica, perfeito? Outro nome complicadinho? É sim, mas vamos lá. Segmentação meroblástica, tá? Então a gente tem a meroblástica com um plano de divisão discoidal ou com plano de divisão bilateral, né? A discoidal típica de peixes, répteis e aves, a bilateral típica de moluscos e cefalópodes, ok? E qual é o que une esses grupos, né, tão distantes entre si evolutivamente, para eles terem o mesmo tipo de segmentação? Tanto esses aqui, peixes, répteis e aves, quanto os molúsculos cefalópodes, eles apresentam o óvulo telolécito, tá? Aquele que ele é quase todo preenchido por vitelo e só tem a formação ali bem juntinho à membrana, num pedacinho do disco germinativo, com um pouquinho de citoplasma livre e o núcleo ali. Então, o óvulo telolécito vai passar por uma segmentação meroblástica. Perfeito? E a gente tem então aqui a segmentação meroblástica discoidal, o que já nos lembra, né, de que ela vai ocorrer no disco germinativo. Então a gente tem a divisão, olha só que interessante que essa imagem mostra, essa aqui, olhem bem para ela. Ocorre ali a mitose, mas a mitose não ocorre na célula inteira. É tanto vitelo, gente, que a citocinese não consegue ocorrer na célula inteira. Então você tem uma formação ali da membrana dividindo dois lados da célula somente no disco germinativo. Então, a própria divisão celular, a divisão do citoplasma no final da mitose, ela não consegue se completar aqui na segmentação meroblástica discoidal. Teve uma divisão mitótica, a segunda divisão mitótica, tem 4 núcleos aqui, divididinhos por uma membrana, mas eles estão ligados aqui ao vitelo. Mas aí não vai misturar, esse núcleo vem para cá e não consegue ir, gente. Não consegue ir porque ele está barrado por vitelo aqui em volta, tá? E vai continuar tendo as divisões mitóticas, olha, várias células se formando sem serem completamente separadas do resto do embrião, né? Separada uma das outras. Mas o citoplasma e o núcleo estão efetivamente confinados por uma barreira de vitelo. Até que em determinado momento, aí sim, no centro aqui a gente começa a ter a formação, divisão de células completamente envolvidas por uma membrana plasmática, né, separadas efetivamente uma das outras, né, embora essas periferias ainda continuem ali ligadas ao vitelo. Ok? Segmentação meroblástica discoidal, típica de óvulos telolécitos de peixes, répteis e aves. E nos molúsculos cefalópodes acontece um pouco diferente. Aí já desde o início a gente tem uma mitose completa, né, uma citocinese completa, separando as células completamente umas das outras, né, envolvidas aqui pela membrana plasmática, mas que também vai ocorrer só no disco germinativo, ali num ladinho da célula só, porque o resto está cheio de vitelo. Mas aí você vai formando então essa camada de células dos blastômeros sobre uma esferona de vitelo, mas que estão efetivamente isoladas desse vitelo por membrana plasmática. Outro tipo de segmentação vai ser a segmentação superficial. O que é isso, gente? A segmentação superficial é um tipo de segmentação ou crivagem, né? Típica da maioria dos insetos. Insetos que têm óvulos de que tipo? Centrolécito, aquele óvulo que tem
o núcleo no meio da célula, em torno desse núcleo está concentrado o vitelo, e na periferia dessa célula, desse óvulo, você tem o citoplasma distribuído ali sem o vitelo ou com muito pouco vitelo. Então esses são os óvulos centrolestos, típicos dos artrópodes, né, que incluem insetos. E como é que vai acontecer a divisão celular, né, a segmentação, né, a clivagem? É muito característico, gente. Olha só, essa é a célula, né, o zigoto, já fecundado, formado aqui, núcleo diploide, e ele vai sofrer a divisão. Mas olha só, o núcleo vai sofrendo a divisão, mas lembra que em volta dele está o vitelo, que atrapalha a citocinese. Então, a gente vai sendo formação de vários núcleos, mas não tem a divisão do citoplasma, não ocorre a citocinese. Então, a gente tem duplicação do DNA, né, as fases ali da separação dos cromossomos, né, da formação de fuso mitótico, a anáfase, ok? Anáfase da mitose, típica da mitose. Mas na telófase se forma novamente a carioteca, o envoltório nuclear, mas não tem citocinese. Então a gente começa a ter a formação de vários núcleos diploides envolvidos por uma única membrana citoplasmática, flutuando num único citoplasma, e lembrando que eles estão aqui envolvidos por vitelo. Então olha só aqui, esse embrião, podemos chamar assim, mas que é uma célula única, uma única membrana plasmática, já com vários núcleos ali duplicados por mitose, uma mitose característica da clivagem de insetos, mas que não tem a diferenciação efetiva das células. Em determinado momento, aí acontece um processo em que esses núcleos todos, eles migram daqui onde eles estão para a periferia dessa célula, então ficam próximos ali da membrana. E qual é a característica da periferia de um óvulo ou de um zigoto centrolesto? É a região que tem pouco vitelo. O vitelo fica no centro ali. E aí nessa região com pouco vitelo, não tem uma interferência na citocinese, e de repente, né, esses núcleos migram para essa periferia celular, e ali de repente se forma todas as membranas plasmáticas em torno desses núcleos, e aí finalmente isolando, né, individualizando cada uma dessas células com um único núcleo dentro delas. E no meio continua uma grande região delimitada por membrana, não dividida, cheia de vitelo. Então, as células estão no entorno e no meio está o vitelo, e no desenvolvimento embrionário essas células vão se alimentando desse vitelo aqui que está no meio. Okay? Então, essa é a segmentação superficial que ocorre nos óvulos, a partir de óvulos centrolestos, que são típicos de artrópodes, insetos, crustáceos. Ok?